Olá pessoal, aqui é a Dani Cross e aqui nós estamos para essa aula a respeito de fundações públicas. É o nosso mapa mental número 1 e eu vou explicar para vocês por que eu vou dar essa aula e todas as outras daqui para frente usando mapas mentais. Para você que nunca trabalhou ou nunca fez mapa mental, fique nessa aula até o final que você vai entender por que é tão proveitosa uma aula ou um exercício ou uma fixação de exercício utilizando o mapa mental. Normalmente se começa com um tema central, que hoje são fundações públicas, né? E depois nós vamos linkando com figuras, ramos de preferência bem coloridos, tá? Esses ramos, eles partem do tema principal e depois eles viram ramos secundários. Tá? Começa com o ramo principal, que normalmente ele é o mais grosso, que parte aqui do meio, depois eles vão afinando à medida que você vai tratando de outros temas secundários, mas sempre dentro, sem fugir do assunto principal, que é esse daqui, fundações públicas. Em mapas mentais, você não pode perder o foco do tema central do mapa, tá? Se você quiser tratar de outro tema, tem que fazer um outro mapa, mas dentro do mapa que nós estamos tratando, nós vamos falar apenas de fundações públicas. E quanto mais colorido, quanto mais figura tiver o seu mapa, quanto mais bonito ele tiver, mais memória você vai ter a respeito deste assunto, tá? Porque tudo que é bonito faz bem para a cabecinha, né? Então, quanto mais coisas você puder acrescentar dentro do seu mapa, acrescente, porque isso vai te favorecer muito na memorização. Aqui eu utilizei 5 representantes de fundações públicas. É lógico que existem outros representantes. Por exemplo, que eu não coloquei aqui, assistência social. Mas aqui nós temos 5, que é a cultura, né, que está representado por esse ícone aqui, a saúde, por essa caveirinha aqui, essas duas caveirinhas, tá? A educação, né, por esses livrinhos aqui com chapeuzinho e tal. A pesquisa científica, pela lupinha, esse livrinho e aqui sentado no livrinho. Aqui logo abaixo nós temos a proteção ao meio ambiente, com esses bonequinhos aqui bem engraçados abraçando o mundo. E por último, nós temos aqui no centro dessa arvorezinha formada aqui por esses ramos, a identificação de pagamento proibido. O que isso significa? Significa que não existem fins lucrativos nessas atividades aqui. Lembrando que o que cai no conceito de fundação é o quê? Não existe fim lucrativo, tem interesse social, são atividades de interesse social e normalmente é instituído por uma pessoa que faz a separação do patrimônio para destinar a uma finalidade específica. No caso aqui, finalidades diferentes de acordo com o que nós já vimos aqui nos nossos mapas, tá? Podem ser essas finalidades aqui e podem ser outras finalidades que eu não coloquei aqui no mapa, mas que são finalidades destinadas a interesse social. Agora nós vamos partir para o conceito de fundações públicas. O que é o objeto das fundações públicas, pessoal? Não existe especificamente um objeto destinado à fundação pública. Dizer assim, isso daqui é fundação pública ou aquilo ali é fundação pública, isso pode ser fundação pública, isso não pode ser. Não tem nada disso, desde que se destine a algo de interesse social e sem fins lucrativos, tá? Normalmente, o instituidor é uma pessoa política de poder público. Lembrando que a origem de fundações públicas ela é da iniciativa privada. Depois, mais tarde, bem mais tarde, ela foi trazida para a esfera pública, mas os elementos se mantiveram exatamente os mesmos. Vamos falar desses outros aspectos já linkados aqui. Elas são entidades da administração indireta. É algo que eu não vou falar aqui nessa aula sobre administração indireta, isso é uma outra aula, porque não trata do nosso tema, tá? Ela é de interesse social, que nós já tratamos disso daqui.
A personalidade jurídica dela é de direito público ou privado, tá? Ou parcialmente uma coisa ou outra, tá? A personalidade jurídica dela é de direito público ou privado. A Maria Silvia de Pietro já falava isso, tá? Lembrando que personalidade jurídica é o quê? Quem vai responder por aquela entidade se acontece alguma coisa, por exemplo, com um funcionário, né? Teve um acidente de trabalho, quem é que vai responder por isso, né? A quem ele deve recorrer? Ao direito público ou ao direito privado? Pode ser os dois ou pode ser um ou outro, tá? Depende da personalidade jurídica da entidade a que a pessoa sofreu o acidente ou coisa parecida. Não tem fins lucrativos. Para fins lucrativos, nós temos as empresas públicas, tá? Não é o caso de fundações públicas e nós vamos ver em uma outra aula lá na frente também falando a respeito de empresas públicas. E é instituída pelo poder público, né? Uma pessoa política de poder público. Agora nós vamos voltar lá para cima novamente. Eu sinalizei aqui alguns exemplos nessas áreas que eu já coloquei aqui: educação, saúde, cultura. Olha só, na área de educação, eu coloquei aqui o ENAP, que é aquela escola de administração pública que trabalha com a capacitação de servidores públicos, né? Como se fosse uma pós-graduação para as pessoas que já trabalham no serviço público. Aqui na área de saúde, eu exemplifiquei a FUNASA. Muitas pessoas conhecem aí a Fundação Nacional da Saúde, né, que trabalha exatamente com a saúde de nosso país. Aqui na área de cultura, eu exemplifiquei aqui com a Fundação Palmares, né, que é uma fundação que promove e preserva a cultura negra, brasileira e afro-brasileira, tá? E aqui na área de proteção ao meio ambiente, eu exemplifiquei com a Fundação Nacional do Meio Ambiente, a FUNAMA, tá? E na área de pesquisa científica, eu exemplifiquei aqui o CNPq, que é esse Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que trabalha exatamente com esse exemplo que nós já vimos, pesquisa científica e tecnológica, tá? Esses são alguns exemplos que nós vimos a respeito de fundações públicas. Lembrando de que esses ramos coloridos e tanta figura é exatamente para a memória visual de quem pretende se lembrar dessa aula um pouco mais lá na frente. Agora nós vamos falar de regime jurídico. Então vamos lá? Em regime jurídico, nós vamos ver que as fundações públicas, elas têm exatamente os mesmos poderes, os mesmos privilégios, as mesmas restrições que as autarquias. Ela é uma autarquia? Não, ela não é uma autarquia, ela é uma fundação autárquica. Sempre que eu olho esse nome fundação, eu não sei por que eu me recordo de escola, eu lembro de um colégio, eu lembro de uma escola. E assim como nas escolas, as fundações públicas elas são gerenciadas por um diretor, tá? Essa figura simpática que a gente está vendo aqui, que nem sempre é tão simpático assim. Voltando aqui para a denominação de autarquia e fundação autárquica, que eu já havia falado para vocês anteriormente, a autarquia, o que é autarquia, o que é fundação autárquica, o que elas se distinguem entre si? É o seguinte, a autarquia ela é um serviço público personificado, pessoal, e a fundação autárquica ela é um patrimônio personalizado, é de interesse público e tem uma finalidade específica, entenderam? Não tem nada a ver com a autarquia, tá? A autarquia tem uma função, fundação autárquica tem outras, mas elas têm o mesmo sistema jurídico, o mesmo regime jurídico. Tem o patrimônio próprio, que nós exemplificamos aqui com essa cesta aqui, ó, de tanta coisa, carro, bicicleta, prédio, tanta coisa aqui, né? Vamos supor que esse daqui seja o patrimônio da fundação pública que nós estamos falando, tá? Vamos supor. Bom, nós temos também os recursos da União e outras fontes. Pessoal,
O recurso principal dessas fundações é da União, mas esses recursos também podem vir de outros lugares, tá? De entidades parceiras e etc, tá? Agora vamos falar de como se cria uma fundação pública. Como que ela é criada, tá? Ela é criada, pessoal, através de autorização legislativa, tá? O legislativo autoriza a criação de uma fundação através de uma lei específica. Eu coloquei aqui em lei específica essa figura aqui para vocês mentalizarem direitinho a respeito. Lembrando que tem a lei específica e tem a lei complementar. O que é uma lei complementar? É uma extensão de uma lei que já existe. E essa lei complementar é quem vai ditar as áreas de atuação dessas fundações públicas. Por exemplo, criou-se a FUNASA, tá? A FUNASA vai atuar em tal área. Aí criou-se o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE vai trabalhar com estatística da população, assim, assim, assim. Então, quem faz isso é essa lei complementar que a gente havia falado aqui anteriormente. Já o executivo, pessoal, nós colocamos esse símbolo bem grande aqui para vocês se lembrarem. O executivo é quem elabora os atos constitutivos e o registro das fundações públicas no órgão competente. Outra coisa que eu não devo me esquecer aqui é que quando existe algum processo ou julgamento que existe a fundação pública como parte desse processo ou julgamento, quem vai julgar ou processar é a Justiça Federal, porque ela se assemelha à autarquia, né? Então, como regime jurídico para um é como para outra, então nós colocamos aqui um juiz bem bravo aqui da Justiça Federal, tá, pessoal? Então, nós colocamos aqui também um símbolo da Justiça Federal para vocês mentalizarem direitinho. E para finalizar nossa aula, agora nós vamos falar sobre as fundações públicas de direito privado, tá? O que distingue essas fundações públicas de direito privado das fundações públicas de direito público, pessoal? As fundações públicas de direito público, assim que você cria aquela lei específica lá, né, que a gente conversou aqui, ó, lembra daqui, ó, a autorização legislativa, eles fazem uma lei específica e uma lei complementar vai ditar as áreas de atuação, certo? Nós vamos ver que as fundações públicas de direito privado, aqui no primeiro item, ó, elas só adquirem personalidade jurídica a partir do momento que tem a inscrição dos atos constitutivos no registro competente, tá? No registro público competente. O que não é o caso das fundações públicas de direito público, né? Criou a lei, está criada a fundação, o que não acontece aqui no caso das privadas. Essa é a primeira distinção entre elas. A segunda é o poder de polícia, tá? As fundações públicas de direito privado não podem exercer o poder de polícia. Por favor, pessoal, não estou falando daquele homenzinho com cacetete na mão, tá? Aquele homenzinho com cacetete na mão é uma outra polícia diferente da que eu estou falando aqui. A que eu estou falando aqui se refere, por exemplo, eu sou um agente da vigilância sanitária, vou a um restaurante fazer uma inspeção local, chego lá, tem 1 milhão de coisas fora do lugar, tem 1 milhão de coisas irregulares, documentos irregulares. Aí o que eu posso fazer? Diante das circunstâncias, eu posso notificar o local ou posso até mesmo fechar. Isso chama-se poder de polícia, sem precisar do velho cacetete e sem precisar de dar baculejo em ninguém. Então, não pode. Fundação de direito privado não pode exercer poder de polícia. Aqui no número 3, nós vamos saber que eles não têm poder normativo. O que é poder normativo? É quando você consegue fazer com que um particular seja obrigado a fazer alguma coisa através de um ato normativo. É uma norma e você é obrigado a cumprir. Agora nós vamos falar sobre esse número 4 aqui, os bens dessas fundações de direito privado. Eles não se enquadram como bens públicos, tá? Apesar
de que existe aí o princípio da continuidade dos serviços públicos. O que é isso, pessoal? Quando existe esse princípio, ele quer dizer que a continuidade se dá à impenhorabilidade dos bens. Esses bens não podem ser penhorados, né? Isso é um princípio da continuidade dos serviços públicos, mas apesar disso, as fundações de direito privado, elas não têm os bens enquadrados como público, apesar, né, de ter alguns que se enquadram como impenhoráveis, tá? A número 5 aqui fala do regime de precatórios judiciais. O que significa isso? São dívidas contraídas pela fundação, né? Essa dívida vai para uma ação judicial, o presidente do tribunal manda pagar essa dívida e coloca no orçamento. Isso não existe com a fundação privada, tá? De direito privado. Isso existe na fundação de direito público. Número 6. Não podem ser sujeitos ativos tributários. O que é isso, pessoal? Eles não podem cobrar tributos, tá? Nem que seja uma pequena taxa de não sei o que lá para fazer não sei o que na fundação. Não pode. Isso tem que ser exigido por uma pessoa de direito público, tá? E depois repassa esses valores para a fundação de direito privado. Inicialmente, quem vai pedir esses valores é a pessoa de direito público. Aí repassa isso para a fundação privada depois. E por último, não pode cobrar dívidas mediante processo especial de execução judicial. Ou seja, a fundação tem uma dívida a receber, tá? Ela pode cobrar essa dívida, mas não pode cobrar por esse processo especial de execução judicial que só existe para as fundações públicas de direito público, ok? Ela vai cobrar a dívida dela, mas mediante um outro processo que não é o especial, combinado? Lembrando, pessoal, que eu tenho esse mapa em PDF, tá? O meu e-mail é raciociniobom@gmail.com. Através desse mapa, você vai utilizar para fazer revisões semanais. Você não é bobo de ficar voltando essa aula e perder todo esse tempo aqui que nós usamos com essa aula. Só em você olhar, bater o olho no mapa, você vai lembrar exatamente de tudo o que nós falamos nessa aula aqui. Só olhando os links, as figuras, os ramos. E é lógico, no final do vídeo aí, dê um like pra gente ficar mais animado para fazer o próximo vídeo para vocês. Eu me diverti a beça, espero que vocês tenham gostado também, tá? Deixe um comentário criativo, sugestões, eu também tô aceitando. Um abraço a todos e até a próxima.